humanidade já enfrentou diversos apuros, entre eles epidemias que marcaram a história. Afinal, quem nunca ouviu falar da terrível gripe espanhola que causou a morte de mais de 1 bilhão de pessoas? Felizmente, conseguimos passar por todas essas dificuldades, com perdas irreparáveis, confesso, mas conseguimos. No entanto, mais uma vez, nos deparamos com uma terrível ameaça a toda a população. Essa e outras curiosidades você confere aqui no Ovo Curioso. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, uma série de casos de pneumonias de origem desconhecidas começaram a preocupar os hospitais na China. Os sintomas, muito semelhantes a uma gripe comum, não demonstravam qualquer índice de anormalidade. Afinal, se tratava apenas de uma gripe. Mas uma pergunta precisava ser respondida: por que tantas pessoas estavam ficando gripadas assim tão de repente? Em janeiro de 2020, depois de muitas análises, ficou claro que a suposta gripe se tratava na verdade de um novo tipo de coronavírus. Dizemos um novo tipo porque o coronavírus já existe há muito tempo. Ele nada mais é do que a própria causadora da conhecida gripe comum, aquela que você tem nos dias mais gelados. O problema é que esse vírus é do tipo mutável, o que significa que ele pode evoluir e se transformar. Exemplo disso foram 2 casos de coronavírus que se transformaram e ficaram conhecidos no mundo todo por sua agressividade. Uma delas, a Síndrome Respiratória Aguda Severa, mais conhecida como SARS, teve uma mortalidade total de 774 pessoas na China em 2002 e 2003. Já a outra, em 2012, a Síndrome Respiratória Aguda Severa, mais popularmente chamada de MERS, causou a morte de 898 pessoas. Mas afinal, de onde surgiu esse novo coronavírus? A China é muito conhecida por toda a tecnologia que exporta para o mundo inteiro. Porém, é também famosa por sua culinária no mínimo peculiar. Um mercado em especial localizado na cidade de Wuhan dispõe de diversas iguarias. Animais vivos de todo tipo estão expostos nas prateleiras para venda. Esse mercado, que é muito frequentado não só por chineses, mas também por turistas, não preza muito pela higiene e cuidado com a saúde, o que facilita a propagação de doenças. Esse popularmente chamado de mercado molhado foi fechado no dia 1º de janeiro de 2020, responsável por ser o berço do novo coronavírus, uma vez que alguma espécie não determinada vendida ali seria o principal transmissor da doença. Mesmo tomando medidas severas quanto ao mercado que iniciou a transmissão do novo coronavírus chamado de Covid-19, sua propagação foi inevitável, uma vez que diversas pessoas que frequentaram o estabelecimento já estavam espalhadas por todo lugar, inclusive em outros países. Dado o fácil contágio por simples toque humano e propagação do vírus pelo ar através de espirros e tosse, a contaminação atingiu números significativos. Diante da inicial e inevitável epidemia, a cidade de Wuhan construiu rapidamente 2 hospitais com a capacidade máxima de 1.000 pacientes cada. Essas medidas foram tomadas com o intuito de acolher e ajudar a salvar o máximo de pessoas contaminadas na China. Como já era de se esperar, países vizinhos começaram a ter seus primeiros registros da doença. A velocidade com que esse vírus se espalhou deixou o mundo todo em estado de alerta. Através do turismo, que é responsável por 8,8 trilhões de dólares da economia mundial, esse vírus foi viajando junto aos passageiros para todos os continentes, exceto a Antártida. O período de incubação da doença permitiu que os viajantes levassem o vírus sem ao menos saber o que estavam fazendo. Afinal, nesse período, os sintomas demoram a serem percebidos, e no caso dessa em especial, o tempo varia de 2 a 14 dias. O número até a data de hoje chega a 91.000 infectados e, infelizmente, 3.100 mortes.
Os sintomas do Covid-19 são parecidos com os de um resfriado muito forte. No início da contaminação, a pessoa passa a ter tosse seca, muita febre, coriza, que para quem não sabe é um tipo de rinite aguda, dificuldade de respirar e dor de garganta. Nos casos mais graves, o vírus pode causar insuficiência renal, pneumonia e até mesmo levar a óbito. Com esses sintomas, fica difícil de diagnosticar de imediato que se trate do novo coronavírus, o que facilita ainda mais a propagação da doença. Por se tratar de uma doença muito parecida com a gripe, os cuidados também partem do mesmo fundamento. É importante que todos estejam atentos a essas prevenções para evitar que o contágio piore. Entre as medidas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabonete ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência e evitar locais aglomerados. Nós sabemos que, com a quantidade de pessoas no mundo, fica difícil de se garantir de qualquer contágio, mas de qualquer forma, toda prevenção pode ajudar a amenizar a contaminação. No dia 25 de fevereiro de 2020, tivemos o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Boa noite. O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. Um senhor de 61 anos deu entrada em um hospital de São Paulo com sintomas da suposta doença que posteriormente foi confirmada. A notícia preocupou a todos os brasileiros e se agravou após o segundo caso apenas 4 dias depois, dessa vez em um homem de 32 anos. O curioso é que esses dois casos se diferem por possuírem genomas diferentes. Uma vez que esse vírus tem como característica principal a mutação, um deles tinha características mais parecidas com o coronavírus encontrado na Alemanha, enquanto o outro mais com o da Inglaterra. Os dois casos haviam estado na Itália recentemente. Para evitar a contaminação aqui no Brasil, ambos foram colocados em quarentena domiciliar. No entanto, ao que parece, já era tarde para as medidas tomadas, uma vez que o número de brasileiros suspeitos de estarem contaminados já ultrapassa a casa das 400 pessoas. A China representa a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Sabendo disso, já dá para imaginar o impacto econômico que esse surto gera para todos. O país ocupa o primeiro lugar no ranking de exportações e o terceiro lugar no ranking de importação. Mas o que isso diz respeito ao Brasil? Bom, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. 29% das importações brasileiras vão para lá. Minério de ferro, soja e carne são exemplo das compras que os chineses importam do nosso querido país, mas eles também são essenciais na exportação de produtos eletroeletrônicos, desde peças para carros, eletrodomésticos, celulares, computadores, entre outros. A famosa etiqueta Made in China, que você já deve ter visto em algum produto com certeza, nos dá uma referência da dimensão que esse mercado ocupa. Mas o que o coronavírus tem a ver com isso? Simples. O surto da doença impede o fluxo de pessoas e mercadorias. Esse fluxo é essencial para a economia mundial. Logo, se você não tem produtos para revenda ou matéria-prima sendo trocados entre países, você não tem produção de produto final, o que acarreta uma série de problemas industriais, gerando a paralisação de grandes empresas e, consequentemente, o desemprego. Já a falta de fluxo de pessoas tem impacto direto no turismo que, como antes citado, é responsável por 8,8 trilhões de dólares da economia mundial. Como
podemos ver, esse vírus não está de brincadeira. Mas afinal, existe alguma cura? Iniciou-se uma corrida contra o tempo em busca da vacina contra o coronavírus. Mas esse é um grande desafio que ainda está longe de ser superado. Muitos cientistas estão trabalhando na fabricação dessa sonhada vacina. A base para desenvolvimento é o código genético dessa nova mutação, conhecida como 2019 nCoV. Embora o mundo todo esteja empenhado nessa nova cura, a previsão de testes em humanos das primeiras vacinas são para daqui a 3 meses. Diante de tudo isso, nos resta confiar em Deus, esperar que as coisas se normalizem e que todos nós possamos voltar a viver sem essa ameaça. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação. O momento é de união. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Que Deus nos proteja e abençoe o nosso Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de participar e deixar sua sugestão de tema aqui nos comentários. Sua opinião é fundamental para o nosso crescimento. Deixe seu like e se inscreva nesse canal que é de toda curiosidade do mundo. Deus abençoe a todos e até mais!